Olá pessoal, quem tá falando aqui é o Ken. Para quem não me conhece, eu sou dono da Pawned, caster da Go4LoL e coach analista nas horas vagas. Eu vim aqui falar de algo que não deve demorar muito para sair do meta, por isso mesmo que eu quero fazer esse vídeo, para que vocês conheçam e quem puder abusar bastante disso na solo queuing, que é o Smite na top lane, o golpear. É uma coisa que aconteceu em alguns campeonatos, está sendo usado de vez em quando e é algo que está muito forte ainda nesse patch que a gente está vendo no momento. Então fiquem ligados, eu vou explicar melhor agora para vocês como é que isso funciona e daí vocês vão poder utilizar. O que é? Como é que funciona usar o golpear na top lane? Em primeiro lugar, normalmente que a gente vê são as pessoas usando o golpear e o teleporte. Por que se usa? Em primeiro lugar, tu tem que fazer o sabre de batalha junto com o Titã Ardente. Vai estar aparecendo aí na tela para vocês, por caso vocês não saibam. É o item vermelho da jungle com a pedrinha verde. O que acontece? O golpear do sabre de batalha é o golpear desafiador. Ele vai te revelar um inimigo, sendo que não vai revelar inimigos que estejam invisíveis. Então tu pode utilizar e daí tu vai ver eles dentro da bush ou coisas do tipo, mas se ele ficar invisível tu não vai conseguir ver. É importante lembrar disso. Esse golpear ele marca esse inimigo por 6 segundos. Os inimigos marcados vão te causar menos dano e tu vai causar mais dano neles. Isso daí é uma coisa importante, mas não é nem de longe o mais importante desse item. Segunda coisa, o Titã Ardente. O Titã Ardente é a pedrinha lá verde. Ela vai dar um dano, como se fosse uma capa de fogo solar, no inimigo. E isso daí vai ter um dano menor, que é quando começa, tu vai ver que vai ter um stackzinho que vai aumentando de 1 a 10. Começa em 16 e vai até 24. Mas tem também um bônus por nível, mais 1,5 por nível. Isso daí vai aumentando de acordo com o nível que tu tá. O importante é, isso vai causar mais dano que uma capa de fogo solar quando tiver com 10 stacks. E tu não precisa dar 10 stacks no adversário, tu pode usar os 10 stacks até chegar nos minions, daí quando tu vê tu já tá com os 10 e pode ir trocando direto com o adversário. Não precisa ser direto no adversário esses 10. Então é bem importante contar isso. Outra coisa importantíssima, que é o foco. O porquê que tu está sendo utilizado o golpear no top. Não é por causa do sabre de batalha, não é por causa do Titã Ardente, claro que isso daí tudo comba. Mas o principal é o buff do Bênção do Cogumelo, que é o buff que o Gromp te dá, aquele sapão. Quando tu der o golpear nesse sapão, o que vai acontecer? Tu vai ganhar por 90 segundos um veneno. Esse veneno, cada vez que alguém te atacar, funciona basicamente como uma Tormeio, mas explicando. 10 de dano mais 5% da sua vida bônus, por 3 segundos em cima do alvo. É bem interessante isso. Se tu tiver com uma Tormeio, que é uma armadura de espinhos, junto com o Gromp, é basicamente impossível de um AD Carry ficar te atacando. Se o AD Carry fica te atacando, ele vai tomar mais dano do que ele consegue te causar. E isso é muito importante numa teamfight. A gente vai falar disso daí mais no futuro. Por enquanto vamos ir um pouco mais destrinchar essa parte da lane phase, né? Quais campeões podem usar o golpear na top lane? É bem importante a gente ressaltar isso. Em primeiro lugar, tu tem que ter noção de que quando tu vai escolher um campeão para poder usar o golpear na top lane, ele tem que ser um campeão com mobilidade. O que significa ser um campeão com mobilidade? Significa ser um campeão que tenha não só um gap closer, mas uma habilidade que ele possa utilizar para fugir. Alguns exemplos que eu estou citando aqui para vocês seriam o Ikarim, a Shyvana, o Renekton, o Volibear, Nar, até o Lee Sin, que foi usado pela Unicorns of Love. Rek'Sai é bem interessante de ter o golpear e teleporte no top. Nunu e Shen. Claro que até tem outros campeões que podem se adequar nesse meta de colocar o golpear no top. Assim como não é tão certo que esses campeões que eu falei possam funcionar. Vai depender de como tu jogar com eles. Tu tem que ter bastante noção, às vezes até do campeão, para conseguir fazer ele funcionar sem o flash na top lane. Quem não pode usar, quem pode usar, mas que não deve. Jax, Riven, Irelia, até mesmo o Ikarim. Todos esses campeões que eu falei, esses 4, eles têm bastante mobilidade. O Jax pode colocar uma sentinela, dar o golpe dele para pular, o golpe atacante pular e sair. A Riven pode ir pulando e saindo. Mas o problema é, todos eles são bastante dependentes de certos itens para funcionar. Então, por exemplo, Jax, Irelia e Ikarim normalmente são dependentes da força da Trindade. Se tu fizer esses itens atrasados, fazendo o primeiro item da jungle, tu pode ficar muito atrás. Tu pode demorar para chegar no poder de pico desses campeões. Então não vai encaixar tão bem. Pode encaixar, talvez se tu tiver duo com o jungler, ele campar a tua lane, fazer tu crescer e daí fechar logo o item da jungle, começar a fazer a força da Trindade rápido. Pode encaixar? Pode, mas não vale a pena, entende? Pode funcionar, mas o risco não vai valer tanto a pena. Então preferível que tu use com os outros campeões que eu citei antes, ou algum outro campeão que tu consiga notar que encaixe tão bem. Detalhe importante, campeões que estacam vida são bem interessantes de tu fazer, ou que tem bastante sinergia com a capa de fogo solar.
Talvez esse seja um dos pontos que tu possa conseguir captar se vale a pena ou não fazer esse item da jungle se tu vê que o campeão tem mobilidade. Então a Shyvana, por exemplo, tem sinergia boa com a capa de fogo solar, o Gnar tem sinergia boa, além de conseguir funcionar muito bem quando tu estaca a vida nele, Volibear, até o Renekton, são campeões desse tipo. Então é bem interessante tu analisar esse lado. Pensa sempre desse lado quando tu for pensar, poxa, qual campeão eu vou usar golpear na top lane? Como é que se luta contra o campeão que está com o golpear na top lane? Em primeiro lugar, tu tem que ter a noção de que quando tu tá contra um campeão que tem golpear na top lane, o momento mais fraco dele, se ele não tiver começado roubando um buff do adversário, é no começo. Por que é no começo? Porque no começo é como se ele tivesse uma spell ao menos. Ele não vai conseguir fazer nada na lane se ele tiver com golpear, só pegar um minion. Isso daí não vai fazer tanta diferença quando tu for fazer uma troca com ele. Então se tu tiver com flash, tu vai ter o flash para poder fugir ou o flash para poder dar gap closer em cima do adversário. Se tu tiver com um incendiar, por exemplo, no caso do Encarim, tu vai poder usar esse incendiar contra ele. E ele não vai conseguir fazer essa troca contigo. A lógica é que ele tenha gasto seu teleporte, inclusive, já, pra voltar pra lane porque ele começou na jungle. Então, tu abusa disso. É como se ele já tivesse gasto as duas Summoner Spells dele e tu vai poder abusar bastante do early game. Se tu tiver pego campeões de early game, melhor ainda pra conseguir vencer contra esse campeão que tá com golpear. Se tu for jungler, campa essa lane. Não, na verdade não é nem campar, mas começa gankando, dá 1 ou 2 ganks lá, que tu vai com certeza dificultar mais ainda a vida desse cara no começo. É bem importante ressaltar isso. Ele vai ter que rushar esse item da jungle, então se tu conseguir atrapalhar ele de chegar nesse item, tu atrasa todo o jogo dele. É bem interessante a gente analisar isso. Bom, sabendo disso, outra coisa que é importante da gente ressaltar é que se tu conseguir fazer trocas depois, no late game, contra esse campeão, sem ele estar com a benção do cogumelo, tu já vai estar com uma grande vantagem. Então tu pode roubar o Gromp do time adversário, fazer o teu, tá sempre controlando esse tempo, ou mesmo cuidar para quando acabar o buff, fazer a troca. É bem interessante fazer isso. Bom, que item tu começa quando tu vai com o golpear na top lane? Tem caminhos normais, os convencionais, o item que tu começaria, seja espada longa, seja frasco cristalino, mas eu sempre acho mais interessante rushar o item da jungle. Algumas pessoas começam com a machete do caçador. Eu não acho tão válido porque tu não vai ter nada de vantagem na lane. Tu vai utilizar a machete pra nada na lane, então é meio irrelevante ter esse item. Então eu indico tu começar com um cristal de rubi. O cristal de rubi faz parte da receita de fazer o Titã Ardente, a brasa de Bami, na verdade, né, que vai virar da evolução do Titã Ardente, e ainda assim vai combar contigo no começo, vai te dar mais vida, vai ter o sustento de 2 poções. Então é bem interessante começar com esse item, mas se tu quiser começar, seja com a machete do caçador, ou seja com o teu item convencional, tranquilo. Só que lembrando que se tu começar com o teu item convencional, às vezes pode demorar mais para te conseguir fechar esse item da jungle. É bem interessante a gente ver esse lado. Pré-início de jogo, o que tu vai fazer antes de ir para tua rota? Tu tem um golpear, não gasta ele à toa, não vai direto para tua rota sem fazer nada com ele. Tu pode fazer um campo da jungle, seja até mesmo o Gromp, pra começar já com esse buff e conseguir fazer uma troca mais efetiva. Se tu tiver bastante noção de jungle, conseguir saber o posicionamento, onde o jungler adversário vai começar, se tem alguma oase dentro da jungle adversária, tu pode roubar o buff adversário. Pode roubar o blue, pode roubar o red, dependendo do lado que tu tiver. Então é bem interessante também fazer isso, se tu conseguir. Mas tem que ter bastante cuidado, porque tu pode ser invadido, pode acabar morrendo. E se tu morrer dentro da jungle adversária, teu early game vai ser horrível. Então tenha muito cuidado. Lembrando que daí tu vai fazer o buff adversário, ou começar na tua de própria jungle, e depois tu vai voltar à base, comprar mais poções de vida, dependendo do que for. Eu indico bastante que tu compre 5 poções de vida, tu tenha o máximo de poções de vida para conseguir segurar bastante na lane, e dar TP para tua própria rota. Lembrando sempre de dar o teu teleporte na torre, que daí vai com um cooldown mais baixo. Importante isso, não se esqueçam disso, gente. Uma coisa que eu vejo bastante gente errando. Dá TP em ward, dá TP em minion. Se tu não precisa, se tu pode dar TP na torre, dá TP na torre. Cooldown menor, mais vantagem pra ti. Lane phase. A tua lane phase não é algo tão difícil quanto aparenta. O começo que talvez seja a maior dificuldade. Tu vai ter que ficar lá farmando, vai ter que ficar mais recuado, mas não é algo tão ruim assim. Então é só ter calma, é só tu conseguir controlar bem o teu jogo. Pode ter certeza, fica fácil depois de um tempo. Depois de um gank, 2, depois que tu tiver com o sabre de batalha de Titã Ardente, daí a lane só segue, é bem tranquilo. Nas teamfights, o que tu deve fazer? É importante que toda teamfight tu tenha a bênção do cogumelo. Então, se for o caso, fala pro teu time, olha, não faz o Gromp, não faz o sapão. Fala sapão, que normalmente o pessoal não sabe o que é o Gromp. Então, não faz o sapão, porque eu preciso dele. Explica pra eles o que funciona. E daí, se eles conseguirem deixar pra ti, né, às vezes o time não ouve, mas se tu conseguir pegar, tu vai ter uma certa vantagem.
pula em cima do AD Carry, fica em cima dele, às vezes tu não precisa nem atacar, é sério. Se não tiver o que fazer, chama um amigo, entra num custom, pega o golpear e faz esse teste. Fecha uma Tormail, pega a benção do cogumelo e pede pro teu amigo pegar e começar a te atacar. Você vai ver, ele perde muita vida, é muita vida. Normalmente, para conseguir atacar um campeão que tá com Tormail e benção do cogumelo, o AD Carry adversário vai ter que ter 2 itens de lifesteal, ou seja, sei lá, uma sedenta por sangue, junto com a espada do rei. E olha, é difícil ter campeões que possam fazer isso. A espada do rei, embora seja um item que esteja no meta, não é todo AD Carry que consegue fazer. Cork não é tanto que faz. O Graves também é difícil fazer, por exemplo. Então se o cara tiver que fazer a espada do rei, mais sedenta por sangue, vai estar atrapalhando o jogo dele. Isso pode funcionar muito bem. Então tem essa noção. Se tu tiver com esses 2 itens principalmente, eu indico fazer também o Armog, porque daí vai te dar bastante vida para conseguir se proteger ainda, junto com esse dano que tu vai causar em cima dele sem nem ter que atacar. Então é bem interessante. Tenha controle disso que tu vai ter uma vantagem muito grande pro teu jogo. Então é só tu ter esse controle. É basicamente isso o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Uma explicação meio por cima, um pouco mais aprofundada até do que as que eu vi aí. Eu vou deixar link, inclusive, aqui embaixo, a do LoL News, que foi feita pelo Eric, que foi um pouco mais por cima, mas também deve ter explicado outras coisas que eu posso ter esquecido, então vocês podem dar uma olhada. Espero que tenham curtido, cliquem em curtir se gostaram, se inscrevam no canal que é novo, e um abraço e até a próxima.